Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Vamos ler do versículo 1 ao 3. Livro do profeta Isaías, do capítulo 61, do versículo 1 ao 3. Amém? Todos acharam? Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, feche os seus olhos nesse momento. Vamos orar mais uma vez, assentados mesmo. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, nós Te bendizemos, exaltamos o Teu nome, porque, Senhor, esta palavra tão viva, tão poderosa, eficaz e mais penetrante do que a espada de duplo fio, está colocada diante de nós nesta manhã. Pedimos, Senhor, a Tua graça sobre os nossos corações, a unção do Teu Espírito sobre as nossas vidas, que possamos entender aquilo que Tu tens para nos ensinar nesta manhã. Pai querido, que em todo momento a nossa vida esteja ligada a Ti, ó Deus, que em todo instante a Tua voz seja real aqui no nosso meio. Pai querido, dá ordem aos Teus anjos que guerreiem por nós nas regiões celestiais agora, ó Pai, e que cadeias sejam quebradas, Senhor, que toda fortaleza, todo sofisma seja desfeito agora pelo poder da Tua palavra. Deus querido, continua conosco. Eu declaro a minha total dependência de Ti, Senhor, e oro em o nome de Jesus. Amém. Nós estamos, neste final de semana, falando a respeito de uma igreja atraente, de uma igreja que é capaz de alcançar os perdidos, de uma igreja que é capaz de atrair aqueles que estão distantes e trazê-los para os caminhos do Senhor. Estamos falando de uma igreja que faz diferença onde ela está implantada, onde o Senhor a colocou. E continuando dentro dessa linha de pensamento, eu quero conversar um pouco com os irmãos nesta manhã a respeito de um dos papéis mais importantes da igreja. Ontem à noite nós aprendemos aqui que a igreja precisa ser adoradora, verdadeiros adoradores precisamos ser. Mas hoje eu quero falar um pouco a respeito da identidade profética da igreja. Infelizmente, durante muito tempo se lançou, digamos assim, entendimentos radicais a respeito desse assunto, se lançou coisas que vão além do que a Bíblia diz, mas hoje o Senhor tem trazido entendimento, hoje o Senhor tem trazido uma visão clara do que é o papel profético da igreja dentro da sociedade, dentro do local onde ela está plantada. E hoje aqui no texto que nós acabamos de ler, nós vimos uma coisa muito interessante, o que o Senhor Jesus veio fazer. Isaías 61, na verdade, é um resumo do ministério de Jesus. O próprio Senhor Jesus, quando entra em uma das sinagogas e pega o livro de Isaías e começa a ler, ele diz: isto se cumpriu hoje no meio de vós, porque eu sou o Cristo. Então, na verdade, esses versículos que acabamos de ler, ele fala exatamente a respeito do nosso Senhor Jesus e do que ele foi enviado aqui na terra, entre nós, para fazer. E é interessante que nós vemos alguns detalhes. O texto diz que ele veio para pregar boas novas,
para proclamar liberdade, para apregoar o ano aceitável, para ordenar a respeito dos tristes, para consolar esses tristes também. Que coisa interessante, que praticamente todas as ações que nós vemos aqui nesse texto, que o Senhor Jesus veio para fazer, eram ações verbais, eram atitudes verbais. Aqui nós vemos os verbos pregar, proclamar, apregoar, consolar, ordenar. Tudo isso se faz como? De forma verbal. Exatamente como nós estamos fazendo aqui, falando, declarando. E é importante no mundo espiritual essa questão da proclamação, essa questão da declaração. O que a palavra de Deus diz lá no livro de Romanos? Que se nós crermos no nosso coração e declararmos com a nossa boca, seremos salvos, não é isso? Então aí nós vemos já esse princípio sendo colocado, que a declaração verbal é algo muito importante. Por que quando uma pessoa recebe Jesus, nós o levamos a fazer uma oração, né, de entrega, para que ele declare, para que ele verbalize, para que ele coloque no mundo espiritual aquilo que está acontecendo ali dentro do coração dele, dentro da vida dele naquele momento. Então a declaração verbal é algo muito importante, é algo que tem efeito no mundo espiritual muito grande. No mundo espiritual não existe contrato, né, irmãos? Não existe papel, não existe caneta. Mas como é feito os contratos lá? Quando você faz uma declaração aqui no mundo físico. Quando você faz uma declaração no mundo físico, isso tem um peso espiritual. Infelizmente, muitas pessoas estão declarando coisas ruins, e isso está trazendo peso espiritual para a sua vida, peso negativo, peso contrário à vontade de Deus, e muitas vezes até amarras, até situações de aprisionamento espiritual. Por quê? Porque, na verdade, ele não vigiou com a sua boca. Por isso a palavra de Deus diz que a língua é tão poderosa, é como uma pequena centelha, mas que tem o poder de destruir toda uma floresta. É como o leme do navio, que é tão pequenininho, mas conduz o navio, a direção do navio. Então, na verdade, o que nós entendemos é que há um peso espiritual naquilo que nós proclamamos. E o Senhor Jesus, ele veio exatamente para isso, para proclamar no mundo físico, para declarar, para verbalizar, para colocar no mundo físico uma realidade que ele trouxe no mundo espiritual também. Agora, uma coisa que nós precisamos entender também, está lá no livro de João, no capítulo 20, o versículo 21. Aqui existe um detalhe muito importante. Se você quiser abrir aí, para você marcar na sua Bíblia, pode abrir também. Diz assim, novamente, Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Que coisa interessante. O Senhor Jesus agora estava já prestes a encerrar o seu ministério terreno, e ele estava já preparando os discípulos para enviá-los, para que eles dessem continuidade ao ministério dele. E uma coisa que ele deixa claro aqui, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Por que nós somos chamados de cristãos, irmãos? Cristão significa o quê? Cristos pequenos. Ou seja, representações de Cristo, imagens de Cristo, aquilo que representa o Cristo entre a sociedade, somos nós, os cristãos. Então, na verdade, nós estamos aqui para cumprir o ministério de Jesus Cristo, para dar continuidade ao que o Senhor Jesus veio fazer aqui. Tanto é que ele mesmo disse: como o Pai me enviou, ou seja, com os propósitos que o Pai me enviou, eu os envio agora. Então nós, como servos do Senhor, nós temos também sobre nós as mesmas responsabilidades de Isaías 61. Amém, irmãos? Nós também temos a responsabilidade de pregar, de proclamar, de apregoar, de consolar, de ordenar, porque na verdade é o Senhor que estabeleceu essa responsabilidade sobre as nossas vidas.
Por que que o Senhor nos deu essa responsabilidade? Por que que o Senhor deixou conosco, com a igreja, com seus discípulos, a responsabilidade de continuar o seu ministério? Porque, na verdade, Ele traz sobre a igreja novamente a autoridade que o inimigo tirou. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 1:28 que a primeira ordem que o Senhor deu para o ser humano foi o quê? Cresçam, multipliquem e dominem sobre a terra. Na verdade, o Senhor criou o ser humano para ter autoridade sobre a sua criação. O Senhor criou o ser humano para ter autoridade sobre o mundo, sobre tudo aquilo que foi criado. E Ele deu essa autoridade lá no Jardim do Éden. Tanto é que eles viviam em harmonia dentro do jardim, e ali era exercida a autoridade de Deus sobre aquele local, através do homem. Agora, chegou um momento que o homem escolheu errar, que o homem escolheu pecar, que o homem escolheu submeter-se a outra autoridade. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz que aquele a quem nós obedecemos, nós nos tornamos servos dele. Então, o que significa isso? Quando o homem seguiu a direção, a influência, quando o homem acatou a direção que Satanás deu lá no Jardim do Éden, ele estava ali se colocando sobre a influência, sobre o domínio do inimigo. E assim o pecado entrou na terra, e com isso o homem perdeu a autoridade. E a quem foi dada essa autoridade? Quem que tomou essa autoridade do homem? O inimigo de nossas almas. E assim veio a história. Por isso Deus falou, preciso mudar essa história. E Ele, lá no Gênesis mesmo, Ele diz, vai nascer a semente da mulher, que vai pisar sobre a cabeça da serpente. Ou seja, que vai resgatar essa autoridade, que vai tirar essa influência maligna que, infelizmente, a partir daquele momento passava a estar em uma posição de autoridade dentro da criação de Deus. E é interessante, irmãos, muitas vezes nós não nos damos conta disso, mas tem um texto muito interessante lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 6, o capítulo 4 de Lucas, os primeiros versículos, fala a respeito da tentação de Jesus. E na tentação de Jesus, o Senhor conversou com Satanás ali, o Satanás fez propostas para ele, mas ele venceu, ele saiu vitorioso. Mas existe uma frase que o próprio inimigo disse aqui, que nós precisamos parar para pensar. No versículo 6 diz assim, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder. No versículo 5 nós vamos ver que o inimigo levou Jesus até lá os lugares altos, um alto monte, e mostrou os poderes das nações, mostrou os poderes dos reinos desse mundo. E disse para ele, no versículo 6, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou-a a quem quero. Portanto, versículo 7, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. 8, e Jesus respondendo disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Irmãos, olha o argumento de Satanás aqui para tentar levar o Senhor Jesus a adorá-lo naquele momento. Ele mostra o quê? Os poderes deste mundo, ele mostra os reinos, as riquezas, a glória deste mundo. E ele, naquele momento, ele faz uma proposta para o Senhor. Eu te dou tudo isso. Olha o que ele diz no versículo 6. Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Nós sabemos que Satanás é mentiroso, né? Nós sabemos que o inimigo, ele é o pai da mentira. Agora, que coisa interessante, o Senhor não refutou essa mentira. O Senhor Jesus, como que ele respondeu? Simplesmente ele disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Porque, na verdade, nesse momento, ele tinha autoridade, sim.
Nesse momento o Senhor Jesus ainda não tinha conquistado para nós restaurado a nossa autoridade lá na cruz do Calvário, e o Senhor Jesus veio justamente para desfazer as obras dele, para restaurar essa autoridade e dá-la aos seus discípulos, dá-la à igreja do Senhor. Mas nesse momento ele ainda tinha domínio, como ainda tem até hoje, infelizmente, sobre aqueles que ainda não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, que ainda não entenderam o processo da cruz, o processo da restauração, da regeneração, que nos leva novamente à posição de autoridade. Então, na verdade, o Senhor Jesus, Ele quer para nós novamente essa posição de autoridade no mundo espiritual. O Senhor Jesus, Ele quando nos salva, quando nos alcança através do seu amor, a Bíblia diz que antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas a palavra também diz que quando, em Efésios 2,6, que quando nós ressuscitamos juntamente com Ele, Ele nos assentou juntamente com Ele nas regiões celestiais. Quando fala de regiões celestiais, está falando de mundo espiritual, está falando justamente dessa realidade espiritual que nós não podemos negar, que existe e precisa ser uma realidade nas nossas vidas. E o que o Senhor, a palavra de Deus nos diz, Efésios 2,6, que o Senhor nos ressuscitou, ou seja, nos tirou daquela condição de mortos espirituais, nos deu vida nesse mundo espiritual, e nesse mundo espiritual onde nós estamos? Assentados juntamente com Cristo, ou seja, em posição de autoridade, em posição de poder governar, de poder exercer o domínio, como Ele determinou lá no Gênesis 1:28. Então, na verdade, existe sobre nós, a igreja do Senhor, uma responsabilidade de trazermos essa autoridade e colocá-la novamente à disposição do Senhor, como representantes dEle aqui nessa terra. O Senhor nos enviou como o Pai enviou o nosso Senhor Jesus. Ou seja, nós temos a responsabilidade de continuar esse ministério. A igreja precisa restaurar a sua identidade profética. A igreja não é um clube, não é uma associação religiosa simplesmente. A igreja não é simplesmente um grupo de pessoas que buscam algum interesse em comum, mas a igreja tem uma posição no reino espiritual. E quando eu falo igreja, eu não estou falando aqui de placa, de denominação, mas eu estou falando da congregação dos santos. Eu estou falando de todos aqueles que servem ao Senhor, que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, e hoje andam segundo a vontade dEle. Nós como igreja estamos nessa posição e precisamos colocar na nossa vida a consciência dessa responsabilidade de sermos profetas, de como o Senhor Jesus disse, apregoar, consolar, ordenar, pregar, proclamar, ou seja, verbalizar aquilo que o Senhor Jesus veio para fazer a essa terra. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Nós não precisamos fazer aqui um estudo sobre Mateus 24, sobre os sinais dos tempos. Nós não precisamos buscar uma escatologia profunda aqui para entendermos que já estamos vivendo o final dos tempos. É uma realidade, é algo que, graças a Deus, a igreja já entendeu e nós temos consciência disso, que estamos vivendo os últimos momentos, talvez os últimos anos, talvez a última geração da igreja sobre a face da terra. Mas a palavra de Deus diz que nesse tempo do fim, a iniquidade se multiplicaria, o amor se esfriaria, mas também diz que o Espírito Santo seria derramado. Também diz que haveria um mover de Deus de forma tremenda sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Na verdade, a palavra de Deus diz que nesse tempo os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visão, os velhos sonharão. Que coisa interessante, né? É interessante nós destacarmos isso aqui. Normalmente,
Quando chega uma certa idade, os sonhos vão indo embora, né? A pessoa já começa a pensar assim, não, agora isso aí não é mais para mim, deixa para os meus filhos, deixa para não conseguir esse sonho, eu já abri mão dele. Mas nesse tempo do fim, até os velhos sonharão, até os idosos entenderão que o Senhor poderá fazer grandes coisas através deles. E o texto lá de Atos 2 continua dizendo, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias, e profetizarão. O que nós entendemos por profetizar? Nós entendemos que profetizar é declarar a vontade do Senhor. É isso que nós lemos em Isaías 61. É pregar as boas novas aos mansos, é proclamar a liberdade dos cativos e a abertura de prisão aos presos, é apregoar o ano aceitável do Senhor, é consolar os tristes, é ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza. Quando nós verbalizamos, quando nós declaramos, quando nós falamos aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o propósito de Deus, aquilo que está no coração de Deus, quando nós somos a boca de Deus para essa geração, nós estamos profetizando e assim cumprindo o papel, a identidade profética de uma igreja atraente. Uma igreja atraente é a boca do Senhor para esta sociedade. Infelizmente, muitas vezes nós chegamos em determinados locais, em determinadas famílias, em determinadas casas, em determinados lugares de trabalho, que nós encontramos tantas palavras negativas, tantas palavras contrárias à vontade de Deus, tantas palavras que ofendem a vontade do Senhor, que o ambiente fica pesado, que as coisas se tornam difíceis. Por quê? Porque essas palavras trazem um peso espiritual negativo, contrário à vontade de Deus. Agora, quando eu entro nesse lugar, irmão, entenda uma coisa. Chegou ali um profeta do Senhor, chegou ali a igreja do Senhor, chegou ali a luz da terra, o sal desse mundo, chegou ali alguém que vai trazer a voz do Senhor e não mais a voz do inimigo, a voz de perdição, a voz de destruição que o inimigo tenta colocar a cada dia. Deus está restaurando essa identidade da igreja. A palavra de Deus diz lá em Atos 3, no versículo 20, se não me engano, que o Senhor os céus estão contendo a Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Ou seja, no tempo que a restauração de todas as coisas acontecerem, Jesus voltará. E quando nós começamos a ver essa restauração da igreja, nós mais uma vez entendemos, está próximo a volta do Senhor. E precisamos viver essa restauração. Precisamos ser agentes ativos dentro dessa restauração. Precisamos ser essa igreja atraente, precisamos ser essa igreja profética, precisamos ser essa igreja que é a voz de Deus dentro da nossa sociedade e aonde o Senhor nos levar. Irmãos, infelizmente, muitas vezes nós vemos as trevas avançando, irmãos, e me preocupa muito isso. Quando nós olhamos os noticiários, quando nós buscamos as informações do que está acontecendo, muitas vezes perto de nós, dentro do nosso bairro, dentro do nosso ambiente de trabalho, nós vemos coisas terríveis, coisas que nós temos consciência que o inimigo está atuando, ou seja, as trevas estão avançando. Interessante que antigamente, quando você via essas notícias terríveis assim, você pensava, foi lá não sei aonde, foi lá em tal país. Hoje não, hoje a gente não precisa abrir o jornal, a gente não precisa ir para a internet e ver as notícias, não. O vizinho conta, você viu o que aconteceu ali? Está do nosso lado. Você chega no local de trabalho, está lá as notícias, que na verdade é uma representação clara de que as trevas estão avançando. E qual tem sido a nossa posição como igreja do Senhor? Meu irmão, onde há luz, a treva convive, irmãos. Nós podemos estar numa total escuridão aqui, se acendermos aqui uma pequena luz, as trevas já vão começar a afastar.
Se essa luz aumentar, acendermos mais uma, aqui será uma claridade perfeita e as trevas estarão lá fora. Por quê? Porque onde a luz chega, as trevas não podem persistir, elas não podem conviver com a luz. E aí é a minha pergunta: até onde nós temos sido luz? Se o ambiente que eu tenho vivido continua em trevas? Até onde eu tenho sido a igreja profética do Senhor, se onde eu estou, eu só continuo ouvindo as coisas ruins e não há uma palavra de vitória, uma palavra de consolo, uma palavra de alegria, uma palavra declarando liberdade, declarando nova vida, como o Senhor Jesus veio para fazer? Temos uma responsabilidade. Sermos uma igreja atraente começa de cada um de nós. Muitas vezes nós temos uma tendência de colocar essa responsabilidade sobre o pastor, sobre a liderança. O pastor não está conseguindo fazer uma igreja atraente. Não, a igreja somos nós. A igreja somos nós. Ele é só o facilitador de todas essas coisas. Ele é aquele que recebe a direção do Espírito Santo, que entende a ação profética de Deus para você, para a sua vida, para esse bairro, para essa cidade. É aquele que entende as estações. Por isso o Senhor estabeleceu em liderança. Mas nós somos a igreja, nós temos essa responsabilidade. A nossa boca tem que ser a voz profética de Deus sobre este local. Quando nós entendemos isso, nós nos colocamos à disposição do Senhor. Quando nós entendemos isso, cada crente, cada servo do Senhor passa a fazer diferença, passa a ser luz, passa a demonstrar quem é o Senhor Jesus na sua vida. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Não é mais o tempo, passou o tempo de você vir na igreja, entre aspas, vir ao templo, vir à reunião para receber. Agora é tempo de você vir, receber e sair e levar para os perdidos. Vir, receber a palavra profética aqui e reproduzir essa palavra lá no mundo e declarar o ano aceitável do Senhor. Existe uma coisa muito linda aqui. No versículo 2 aqui de 61 diz que o Senhor Jesus veio para pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele apregoava, ele declarava, ele profetizava: o ano aceitável chegou, mas o dia da vingança vem junto. Porque um é ano e o outro é dia. O ano aceitável e o dia da vingança. Ainda bem que é assim. Já pensou se fosse o contrário? Um ano é 365 vezes maior do que um dia, não é isso, irmãos? Ou seja, as misericórdias do Senhor são eternas, se renovam cada manhã para as nossas vidas. Ele tem para nós, em termos de possibilidade de mudarmos, em termos de aceitarmos a sua vontade, em termos de vivermos a verdade dele. Ele tem um ano aceitável para nós. Agora precisamos entender que o dia da vingança também vem, que o dia da vingança chegará. Hoje o Senhor Jesus se apresenta para nós como Salvador, como Senhor, como aquele que nos ajuda, como aquele que nos levanta, como aquele que nos investe de autoridade. Mas um dia Ele se apresentará também como juiz. E aí nesse momento, no dia da vingança do Senhor, com certeza fará diferença se cumprimos o nosso papel como igreja ou não. Na verdade, irmãos, precisamos estar no centro da vontade de Deus. Precisamos estar cumprindo o propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas, de forma individual e de forma coletiva, como igreja, como congregação, mas também como igreja individual que nós somos.
precisamos estar entendendo a direção de Deus. Eu creio que Deus já estabeleceu um direcionamento através do pastor que Ele colocou sobre essa igreja. Deus já estabeleceu um direcionamento de restauração, de renovação dentro dos princípios bíblicos, daquilo que o Senhor gostaria de fazer e vai fazer, independente da nossa posição nesses últimos dias. O nosso papel é estarmos sensíveis à voz do Senhor. O nosso papel é estarmos atentos, entendendo a direção que o Senhor tem estabelecido e, como igreja, caminharmos nessa direção. A palavra de Deus conta lá no livro de Esdras, quando houve a restauração do templo, e tem ali um versículo interessante. Diz lá no Esdras capítulo 5, os versículos 1 e 2, que os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Que coisa interessante, irmãos. Para começar a reconstrução do templo, para Zorobabel se levantar, para Sealtiel, Jesuá começarem a reconstruir o templo, sabe o que foi necessário primeiro? Que Deus levantasse uma voz profética dentro daquela nação. E diz o texto que a partir do momento que essa voz profética foi levantada, eles se encheram de fé, se encheram de disposição e reconstruíram aquele templo. E diz o texto que eles trabalhavam, os trabalhadores, o líder daquele momento, que era Zorobabel, ele levantou e partiu para a reconstrução. Por quê? Porque ele estava seguindo uma direção profética de Deus para aquele tempo, para aquele momento. E diz o texto que os profetas estavam do lado ajudando. O que nós entendemos com isso? A reconstrução do templo de Jerusalém nada mais é do que uma simbologia do que exatamente o Senhor está fazendo hoje, na restauração da sua igreja, na reconstrução da sua igreja. E o Senhor tem liberado uma voz profética para a sua igreja nesses últimos dias. E essa voz profética tem falado do momento de nós nos levantarmos, do momento de nós nos colocarmos, nos organizarmos, nos colocarmos em posição de combate, num exército muito bem organizado, e avançarmos contra o mal, avançarmos contra a atuação do inimigo sobre essa sociedade, e assim arrancarmos das garras deles aqueles que estão perdidos. Entenda uma coisa, meu irmão. O Senhor está pronto para agir. Ele já liberou a voz profética. Agora o nosso papel é reproduzir essa voz profética. É sermos essa igreja com identidade profética diante dessa nação. Existe um texto muito bonito também, lá em Amós capítulo 3, o versículo 8, diz assim: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Irmãos, se Deus tem falado com você, profetiza, verbaliza, fala o que Deus tem falado com você, a direção que Deus tem te dado, fala, declara de forma clara e com autoridade, sobre esta nação, sobre esta cidade, sobre a sua casa. Infelizmente, muitas vezes quando entramos na porta da nossa casa, encontramos ali ainda pessoas que ainda precisam conhecer Jesus. Encontramos muitas vezes dentro da nossa casa situações ainda de que o inimigo ainda tem autoridade para trazer perseguições, lutas, por vidas que ainda não tomaram uma posição diante do Senhor. Mas quando nós abrimos a porta da nossa casa, nós não temos que ficar simplesmente tristes ou aflitos por essa situação. Nós temos que entender que o Senhor nos colocou ali.
O Senhor está nos colocando, nos adentrando ali para quê? Para sermos a voz profética. E lá dentro do nosso lar, eu tenho que declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você olhe para um filho, ou para um pai, ou para um irmão, e veja ele em situação terrível, em situação degradante, debaixo de aprisionamentos malignos, mas é nesse momento que você tem que dizer: esta minha pessoa amada servirá ao Senhor, e será um grande homem de Deus, será uma grande mulher de Deus, e ali começar a declarar a vontade de Deus, o ano aceitável do Senhor, sobre a sua casa, sobre o seu local de trabalho. Quantas vezes no local de trabalho nós entramos, chegamos, sentimos uma situação tão difícil, um peso espiritual tão grande, que a vontade que tem é voltar, é sair e ir embora para casa. Mas entenda uma coisa: o Senhor te colocou ali para ser profeta para aquelas vidas. Então comece a declarar e comece a dizer: o reino de Deus será estabelecido nessa empresa, o reino de Deus será estabelecido neste lugar, as vidas serão alcançadas, o Senhor reinará sobre este lugar, porque a autoridade do Senhor será restabelecida, porque a igreja está aqui, porque a igreja está nesse local, e a igreja sou eu. Cada um de nós, se nós ouvirmos o rugido do leão, ouvirmos a voz profética do Senhor, nós podemos profetizar. O texto de Amós 3, versículo 8 diz: o leão rugiu, você não tem medo? O Senhor falou, você não profetiza? Ou seja, é a nossa posição. Muitas vezes o leão está rugindo aqui no domingo à noite para na segunda, na terça, na quarta, você profetizar, para você colocar em prática aquilo que você tem aprendido aqui. Oséias, capítulo 11, os versículos 10 e 11, mostra o porquê desse rugido do leão, o porquê dessa voz profética que o Senhor traz para a sua igreja. Oséias 11, 10 e 11 diz assim: andarão após o Senhor, ele rugirá como leão, rugindo, pois ele, os filhos do ocidente tremerão, tremendo virão como um passarinho os do Egito, e como uma pomba os da terra da Assíria. Eu os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Irmãos, olha que coisa linda, olha o que Deus está dizendo aqui para nós, que quando nós andarmos após o Senhor, ou seja, nos caminhos do Senhor, na direção do Senhor, no propósito do Senhor, Ele rugirá como leão. Ou seja, Ele trará a voz profética, rugindo, pois ele, os filhos do ocidente tremerão. Quando ele fala aqui de filhos do ocidente, ele está falando de quem? Dos que estão distantes, dos que estão longe daqui, dos caminhos do Senhor. Ele continua: tremendo virão como um passarinho os do Egito. Nós ouvimos aqui ontem à noite o que significa o Egito, dentro das Escrituras. Para nós hoje o Egito é o mundo. E a Bíblia diz aqui no versículo 11 de Isaías que quando o rugido do leão, quando o Senhor trouxer a voz profética e nós a proclamarmos, aqueles que estão lá no Egito, tremendo virão como um passarinho, e como uma pomba os da terra da Assíria. A Assíria foi o local de onde? De exílio, foi onde o povo de Israel foi dominado, foi lá subjugado. Quando ele fala os da terra da Síria voltar como uma pomba, ele está falando o quê? De libertação, de salvação, de transformação. E ele completa dizendo: eu os farei habitar em suas casas. Ou seja, eu os trarei novamente para os meus caminhos. Precisamos entender, irmãos, que a igreja está estabelecida como voz profética com um objetivo: para que as vidas venham para o caminho do Senhor. Quando o leão rugir, os do ocidente tremerão.
Os do Egito, tremendo, virão como um passarinho. Os da Assíria, como uma pomba. E todos habitarão na sua casa. Entenda uma coisa, irmãos. O Senhor nos estabeleceu como igreja atraente, como igreja profética. Porque quando isso acontece, as pessoas entram por essas portas, as pessoas entram nas suas células, as pessoas vão até vocês e começam a dizer: eu quero esse caminho, eu quero esse Deus. É coisa linda o que Deus faz, quando nós entendemos o agir de Deus e nos colocamos nessa posição, porque o Espírito Santo move os corações quando nós menos esperamos. Agora entenda uma coisa, para cada um desses que entra por essas portas, eles conheceram o ano aceitável do Senhor. Chegou para eles, como chegou para cada um de vocês que estão aqui, o ano aceitável do Senhor. Agora, para aqueles que ainda estão lá fora, infelizmente um dia chegará o dia da vingança. Um dia chegará o momento em que não haverá mais oportunidade. Existe um texto muito forte que eu quero trazer para os irmãos na conclusão dessa palavra. Está lá em Isaías 63, do versículo 1 em diante. Aqui é uma visão linda que Isaías teve, e ele conversa com Deus dentro dessa visão, e ele traz aqui uma realidade espiritual muito forte, que é exatamente o que nós temos vivido. Diz assim: quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? Isaías viu o Senhor vindo com um manto de esplendor, que avançava com passos largos na grandeza da sua força. O versículo continua, o próprio Deus agora responde ao profeta: sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. E Isaías pergunta para ele, versículo 2: por que tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar? As roupas do Senhor estavam manchadas de vermelho. E o Senhor responde, versículo 3: sozinho pisei uvas no lagar, das nações ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira, eu os pisei na minha indignação. O sangue deles respingou na minha roupa, e eu manchei toda a minha veste, pois o dia da vingança estava no meu coração, e chegou o ano da minha redenção. Olhei e não havia ninguém para ajudar-me, mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso o meu braço me ajudou, e a minha ira deu-me apoio. Na minha ira pisoteei as nações, na minha indignação eu os embebedei e derramei na terra o sangue deles. Aí no versículo 7, Isaías volta a dizer: falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós, sim, de quanto bem Ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Irmãos, vamos entender esse texto aqui. É um sentido, não é, profético, figurado, que nós precisamos entender. Isaías, ele teve uma visão. Ele teve uma visão do Senhor vindo para cumprir o dia da vingança. E diz o texto que o Senhor vem de passos largos, com seu esplendor, ele avança, e ele já está com as vestes salpicadas de sangue, ele já está com as vestes molhadas, manchadas de sangue. E o profeta pergunta para ele por que as suas vestes estão assim, e o Senhor responde:
eu pisei o lagar da minha ira, o lagar das nações. E interessante que ele começa a dizer: das nações ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira, na minha indignação. O dia da vingança chegou, mas o ano da redenção também. Versículo 5: olhei e não havia ninguém para me ajudar. Por isso, ele ainda diz: não havia ninguém para me ajudar. Mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso, o meu braço me ajudou e a minha ira deu-me apoio. Irmãos, preste atenção. Numa visão do que representa a ira do Senhor, do que representa a posição do Senhor como juiz sobre as nossas vidas. O profeta enxerga, e o profeta pergunta ao Senhor: mas por que tanto sangue nas suas roupas? Ele diz: porque eu tive que pisar. Eu procurei e não tinha ninguém para me ajudar, e eu fui obrigado a pisar. Pisei, não tinha, procurei, mostrei assombro, mas ninguém para me apoiar. Por isso, a minha ira me ajudou. Por isso, o meu braço teve que pesar. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo aqui? Eu procurei um intercessor. Eu procurei alguém para arrancar essas vidas deste lagar da minha ira. Mas ninguém estava ali. Eu fui obrigado a pisar nesse lagar. Quando o profeta termina a visão, que ele entende a visão, qual a decisão dele no versículo 7? Falarei da bondade do Senhor. Ele entende: eu preciso mostrar que o nosso Deus é um Deus bom, que o ano da redenção está disponível, e o meu papel é mostrar para aqueles que ainda estão no lagar da ira do Senhor, que um dia Ele virá para pisar esse lagar. E a minha posição é estar disponível para o Senhor. Na visão que o profeta teve, o Senhor mostrou assombro, o Senhor assustou, o Senhor procurou alguém para fazer diferença naquele momento, para contê-lo na sua ira. Mas não havia ninguém. E ele disse: a minha ira teve que ser executada. Em outras palavras, irmãos, Ezequiel 22:30 diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Irmãos, preste atenção, olha o que o Senhor está falando. E Ezequiel 22, ele deixa claro: eu vim e procurei pessoas que se colocassem na brecha por esse povo, para que eu não destruísse. Mas ele não achou nenhum. E aqui eu quero trazer a nossa responsabilidade. Será que nós estamos sendo essa pessoa da brecha que o Senhor procura no momento de salvar as vidas, no momento de arrancá-las do lagar da ira do Senhor? Irmãos, nós cremos no que a palavra diz sobre um grande e terrível dia que virá, mas também para muitos que já não estão entre nós, o dia da vingança já chegou. Já se apresentaram diante do Senhor. E qual tem sido o nosso papel? O lagar da ira do Senhor está posto. Será que eu tenho sido esse homem da brecha? Essa mulher da brecha que o Senhor espera encontrar? Que o Senhor procura para que a ira dele não venha sobre a sua família, sobre o seu amigo, sobre as pessoas que estão perto de você, sobre o seu bairro, sobre a sua vizinhança?
Ou será que eu tenho andado alheio a tudo isso e não tenho cumprido o meu papel como igreja profética, como igreja do Senhor? Depois dessa visão tremenda, até um certo ponto, podemos dizer assim, difícil, uma realidade dura, o profeta chega a uma conclusão: eu vou falar para todos a respeito do teu amor, Senhor. Eu vou falar para todos a respeito da tua bondade, Senhor. Porque tu és Deus misericordioso. Se você continuar lendo o texto lá de Isaías 63, ele começa a engrandecer a bondade, a misericórdia do Senhor para a salvação daqueles que perecem. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos os responsáveis por aqueles que estão perdidos. Nós somos aqueles que têm que estar na brecha, arrancando do lagar da ira do Senhor, salvando do dia da vingança e estabelecendo o ano da redenção sobre essas vidas. Há um peso sobre nós como igreja do Senhor. Como eu disse, volto a dizer, acabou o tempo de você vir para cá e só receber. O Senhor agora está colocando sobre cada um de nós uma responsabilidade de cumprirmos o papel de igreja, não só aqui dentro, mas por onde Ele tem nos enviado. Que você possa, a partir de hoje, ter uma consciência de responsabilidade sobre os que estão perdidos. Durante muito tempo, talvez você tenha dado de ombros, né? Conhece esse símbolo? Isso aqui lá na minha região, conhece esse símbolo aqui? Quando alguém diz, nem ligo, né? Não. O Senhor espera por você. Esse que está se perdendo, esse que escolheu as coisas erradas, esse que escolheu as trevas, que está caminhando com seus próprios pés para a perdição. Você não tem que dar de ombros e dizer, foi ele que fez, ele que escolheu, a vida dele. Não, você tem que ser o intercessor, o profeta, que o Senhor vai encontrar na hora da ira dele sobre essa vida. Ei, o tempo é curto, mas a palavra de Deus fala tanto sobre isso, irmãos. Abraão era amigo de Deus. Deus decide destruir uma cidade numa região, Sodoma e Gomorra. E Deus fala assim, eu não vou fazer isso sem antes contar para Abraão. Aí entra mais uma vez a posição dos profetas. A palavra de Deus nesse texto que nós lemos, em Amós, no capítulo 3, se você ler o versículo 7, você vai ver que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E o Senhor diz, diz, eu não vou fazer isso sem conversar com meu amigo Abraão. E nesse momento Abraão se coloca diante do Senhor, em intercessão por Sodoma e Gomorra. E Abraão diz, Senhor, se houver lá 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade assim mesmo? O Senhor Deus diz o que, irmãos? Não destruirei. Mas Senhor, se tiver 40, o Senhor vai destruir assim mesmo? Não destruirei. Se tiver 30, se tiver 20, ele foi até 10. Senhor, se tiver 10, o Senhor vai destruir? Não destruirei. Irmãos, preste atenção. A Bíblia diz que o Senhor já tinha determinado destruir Sodoma e Gomorra. Agora, quando o texto diz que Abraão se pôs diante do Senhor. Ou seja, Abraão, ele para o Eterno, ele para o Todo-Poderoso naquele momento, quando a ira do Senhor viria sobre Sodoma e Gomorra, e se coloca na brecha e começa a interceder por aquela cidade, por aquele povo.
E o Senhor deixa claro que se houvesse até 10 pessoas, Ele não destruiria, como Ezequiel 22 diz. Procurei alguém que estivesse na brecha, que construísse um muro, para que eu não destruísse, mas eu não achei nenhum. E por isso o povo foi destruído. Então, na verdade, irmãos, a intercessão, a nossa posição como igreja é algo glorioso, é algo que tem poder de mudar o futuro das pessoas, o futuro eterno, não só o futuro nessa vida. Nós, como igreja do Senhor, podemos interceder, podemos profetizar, podemos declarar a bênção de Deus. Por quê? Porque na verdade temos essa autoridade para isso, para nos aproximar diante de Deus e declarar a vontade de Deus, e mudar talvez as direções já estabelecidas. Por quê? Porque o Senhor ouve os seus intercessores, porque o Senhor atende a sua igreja, porque Ele entregou a autoridade sobre essa terra na mão da sua igreja. Por isso Ele não faz nada sem antes revelar aos profetas, porque Ele dividiu essa autoridade com a igreja. A autoridade é dEle, só Ele tem autoridade, mas Ele distribui essa autoridade a cada um de nós. Precisamos entender, naquele momento não tinha em Sodoma e Gomorra nem 10, mas uma família foi salva. Por quê? Porque Abraão se pôs para interceder. Aquela família também teria sucumbido se não fosse a intercessão de Abraão. O texto diz que por Abraão o Senhor salvou a Ló e a sua família. Entenda uma coisa: o Senhor espera o seu posicionamento, o Senhor espera a sua colocação como igreja, não só aqui, mas por onde Ele tem te levado. Se coloque de pé nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Você que entendeu a voz do Senhor nesta manhã, você que está disposto a ser o homem da brecha, você que está disposto a ser a voz profética de Deus para a sua família, para a sua vizinhança, para o seu bairro, você que está disposto a proclamar o amor do Senhor diante dessa realidade tão terrível que a nossa sociedade está inserida, diante da iminência do dia da vingança do Senhor, você que está disposto a proclamar o ano aceitável do Senhor, eu quero nesse momento te convidar a declarar isso para o Senhor, e a dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, para ser a sua voz profética, por onde o Senhor me enviar. Eis-me aqui, para proclamar o ano aceitável, antes que o dia da vingança chegue. Eis-me aqui, para estar na brecha da intercessão, construindo muros, até que essas vidas sejam alcançadas por Ti. Feche os seus olhos agora e comece a falar com Deus. Feche os seus olhos e comece a dizer para o Senhor qual a sua posição mediante essa palavra. Se você ouviu a voz do Senhor, o Senhor espera a sua resposta. Agora é o momento de você falar. Ele já falou. Agora é o momento de você falar com Ele e dizer para Ele qual a sua posição diante de tudo isso.
Você vai continuar dando de ombros? Você espera ver as vestes salpicadas de sangue do Senhor? Ou você vai cumprir o seu papel como igreja? Falar do amor, profetizar, interceder, se colocar na brecha. Fale com Deus. Fale com Deus.